Olá, olá, BPM Friend! A essa altura do campeonato, eu acho que você já entendeu que tudo que a gente faz no BPM está organizado no ciclo de BPM, que é ele que organiza o corpo de conhecimento que a gente tem nessa área de gestão de processos. Ele é tão importante que aqui na DECA a gente criou uma Masterclass justamente sobre o ciclo BPM, no dia a dia do profissional de processos, na rotina do profissional de processos. Eu vou deixar o link dessa Masterclass aqui embaixo para você se inscrever e assistir depois, porque é muito importante esse assunto. Só que o que você talvez ainda não saiba é que existem diferentes versões do ciclo BPM. Então é isso que a gente vai conversar hoje depois que você der o seu like aqui nesse vídeo. BPM Friend, o ciclo BPM, que você já conhece aqui da DECA, que a gente já abordou diversas vezes aqui no canal, ele é organizado em 6 fases principais que você já sabe de cor e salteado: projeto, modelagem, simulação, execução, monitoramento e melhoria de processos. Porém, a literatura especializada propõe diversos modelos para organizar o conhecimento em BPM. Alguns desses modelos adotam a forma cíclica e outros não. Quando a gente fala dos modelos baseados em ciclo na área de BPM, existem diferentes proposições na literatura, até porque os autores são livres para propor os seus modelos de acordo com as suas experiências, os seus aprendizados, aquilo que eles entendem que funciona na prática, no dia a dia das empresas. Então, existem diferentes modelos de ciclo BPM espalhados na literatura. O que todos esses modelos têm em comum são os seus objetivos, que basicamente são organizar o conhecimento da área de BPM de uma forma sistemática, que dê para todo mundo entender facilmente, e principalmente guiar a implantação do BPM nas empresas. Como vocês já conhecem o ciclo de BPM da DECA, hoje eu acho que vale a pena a gente conhecer um outro ciclo de BPM, que é desse livro, Fundamentals of BPM, que você já me ouviu falar várias vezes aqui no canal, do Dumas, do Ian Mandley, do Marcello La Rosa e do Raio. E ele propõe um outro modelo de ciclo BPM baseado em 6 fases, 6 etapas também, assim como a gente tem no ciclo da DECA. Então, a primeira similaridade entre os dois é a quantidade de etapas. Nem todo o ciclo BPM tem 6 etapas. Existem ciclos que têm 4 etapas, 5 etapas. Esse daqui, assim como o da DECA, tem 6 etapas. A primeira etapa que eles propõem é a identificação do processo. É aqui que a gente vai delimitar cada processo, estabelecer as fronteiras entre eles e interrelacionar os processos. O resultado dessa primeira etapa é justamente a arquitetura de processos. A construção da cadeia de valor e da arquitetura de processos estão junto com a modelagem da situação atual do processo, na fase de modelagem. Então aqui o que os autores fizeram foi separar a etapa 1 de identificação do processo da etapa 2 de descoberta do processo. O que é essa etapa 2? É justamente o momento onde a gente vai levantar, modelar e validar a situação atual do processo. Os autores chegam a comentar no livro que outro nome para essa etapa que produz o modelo de processos a exist seria justamente modelagem. Então aqui a gente percebe que tem uma correspondência direta com a fase de modelagem do ciclo BPM da DECA. A terceira fase, análise do processo, é onde a gente vai identificar, analisar os problemas, as dificuldades, as fraquezas do processo. O resultado, o artefato gerado por essa fase é justamente uma lista estruturada dos problemas do processo. Comparando com o ciclo BPM da DECA, essa fase de análise crítica e identificação de problemas está na etapa de melhoria, porque é dentro da etapa de melhoria que a gente faz essa análise crítica e depois vai propor as melhorias e o redesenho do processo. Por falar nisso, redesenho do processo é o nome da quarta etapa do ciclo BPM do livro do Dumas. O que eles entendem por redesenho do processo? A gente propor as melhorias, as mudanças no processo e colocar essas mudanças
desenhadas no novo processo, no processo futuro, no modelo de processos to be. O modelo de processos to be é justamente o resultado dessa quarta etapa. No caso do ciclo BPM da DECA, isso está também contemplado na fase de melhoria, conforme eu já mencionei. A quinta fase é a de implementação do processo. Alguns outros autores da literatura chamam de implantação do processo. Aqui, no ciclo do Dumas, eles entendem que é o momento onde você vai implementar as mudanças organizacionais e automatizar o processo. Eles chegam a mencionar que eles realmente têm um foco em automação e tecnologias no livro. Por isso, eles escolheram esse nome de implementação do processo. Particularmente, eu não gosto desse nome implementação e por isso a gente não usa no ciclo da DECA. Por quê? A implementação traz essa ideia de que todo o processo vai ser colocado em um sistema, que todo o processo vai ter que ser automatizado, e isso não é uma verdade absoluta. Nem todo processo precisa de automação. Então, eu realmente prefiro usar a nomenclatura de execução para deixar claro que é nessa fase que o processo vai estar vivo, acontecendo na prática, no dia a dia de trabalho das pessoas, seja um processo manual ou seja um processo automatizado. Por fim, a última fase é o monitoramento do processo. A partir do momento que o processo está sendo executado, dados estão sendo coletados e eu posso monitorar o desempenho e os resultados do meu processo. Os processos são justamente o produto principal dessa fase. Aqui a gente tem a fase também de monitoramento no ciclo BPM da DECA, só que os autores combinaram essa fase de monitoramento com a fase de simulação de processos, porque aqui eles vão também identificar gargalos, analisar filas, buscar intervir no processo, corrigir erros, etc. Então, eles combinaram um pouquinho aí das duas fases. Resumindo, BPM Friend, a gente tem algumas etapas que têm uma correspondência direta entre os dois ciclos BPM, algumas etapas que em um ciclo juntou-se duas etapas do outro e vice-versa, e a gente tem ainda a fase de projeto do ciclo BPM da DECA, que não aparece explicitamente nesse ciclo BPM dos autores do livro, porque, na verdade, eles não têm esse foco, esse olhar, essa preocupação com a gestão dos projetos de BPM que a gente enfatiza tanto aqui na DECA. Apesar da gente entender que o ciclo BPM da DECA é um pouquinho mais completo do que o do livro, eu quero deixar você livre, BPM Friend, para usar o ciclo BPM que você preferir, seja o da DECA, seja o do Dumas, ou seja qualquer outro que você se identifique mais na literatura. A única coisa que não vale é você não usar ciclo BPM nenhum, fazer uma bagunça na hora de aplicar o BPM na sua empresa, desorganizar porque não está seguindo nenhum arcabouço para te orientar. Use o que você preferir, mas use! E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal da DECA, o maior canal de BPM do Brasil. Quero te convidar a acompanhar o nosso DECAcast, que sai toda segunda-feira nas plataformas de streaming. E quero te convidar também a ficar mais pertinho de mim, interagindo ali no dia a dia através do LinkedIn e do Instagram. Te vejo em breve em mais um vídeo bacana da área de BPM da DECA para você. Até lá!